Fala, meus queridos amigos, boa noite para quem está assistindo ao vivo com a gente, bom dia para quem vai assistir amanhã, boa tarde, enfim, sejam todos bem-vindos à Cidade Fantasma. Tudo bem por aí, gente? Tudo tranquilo? Galera, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, o outro lado da vida, sobre os aspectos religiosos, né? A Diocleia aí, fez um baita levantamento de informações para a gente, e a gente estava aqui dando uma ajustada aqui no conteúdo. A Dil já está aqui. Agora sim, Dil, agora eu vi um negócio aqui, vou até trazer você aqui já, minha amiga. Aí, Uau, bem-vinda à nossa Cidade Fantasma, Dil. Obrigada, gente. O Senhor Fantasma me convidou, eu falei, então, vou falar um pouquinho sobre a história da espiritualidade, né? E preparei o material, acredito que é interessante a gente ver da onde que surgiram, quando começou, assim, entender-se que havia algum traço de espiritualidade na humanidade como um todo. Então, a história vem, o que influenciou uma coisa e outra. Então, eu acho tão gostoso, tão empolgante, e espero que vocês também gostem. Tá então, gente, como nós falamos, né? Falar um pouquinho sobre a história da espiritualidade. Então, se nós disséssemos, né, que os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no final das décadas de 1940 e 1950, e que elas mudam completamente o que sabemos da vida de Jesus, ou que também, se nós disséssemos que houve uma técnica oculta para se iluminar, e que foi responsável, essa técnica, pela iluminação dos grandes mestres. E se disséssemos também que um grande homem influenciou o judaísmo, o cristianismo, o budismo e o islamismo, e também é responsável pela criação do tarô e do termo ocultismo. Aí vem a grande pergunta: quando começou a história da espiritualidade? Quando juntamos o termo história ao termo espiritualidade, se torna algo mais difícil de explicar. Mas mais ou menos, a história tenta retratar o passado através de evidências e fatos. E a espiritualidade, ela está ligada com as crenças e as experiências pessoais, né, de cada um. Portanto, para contar a história, nós não vamos nos ater à crença ou religião individual, porque é tão ampla que até nos perguntamos da onde que surgiu tanta coisa, não é? Assim, vamos tentar, de uma forma mais simples, falar do seu possível surgimento até os dias de hoje. E por onde que nós vamos começar, gente? Temos de começar pela pré-história. Então, onde os cientistas de diversas áreas, né, entre elas os arqueólogos, utilizando a datação de carbono, entre outras tecnologias, perceberam os primeiros sinais de espiritualidade. Como assim os primeiros sinais de espiritualidade através dessas tecnologias? Baseando-se nos rituais de sepultamento. Porque antes, vamos dizer,
Antes disso, eles só percebiam por que resolveram sepultar. Então já existia algum traço, naturalmente, né, de religiosidade. Isso aconteceu, gente, há cerca de 120 mil anos. No entanto, agora, essa data inicial, ela se estendeu para 250 mil. Com o quê? Com a recente descoberta de um povo. Eu não sei, tá dando eco? Não, tá certinho, Gil. Tudo ok. Então beleza. Então Gil, tá. tô de olho aqui. Então tá bem. Descoberta de um povo chamado Zanete. Então, o que aconteceu? Foi com exatamente essa datação, eles encontraram uma caverna e foram explorando essa caverna, e ela era difícil, porque ela tinha uma subida bem complicada, estreita, depois era como se fosse quase uma chaminé, estreita também, difícil, até que ela abria para um espaço. E nesse espaço encontraram ossada de foram cerca de 1.500 ossos, que vários indivíduos, e notaram que não estava simplesmente jogado e pecinhas perdidas, elas estavam sepultadas. E, além do mais, nesse sepultamento encontraram um dos indivíduos que era um jovem, mostravam que devia ser um jovem, e ele estava segurando uma pedra com um determinado formato, que eles notaram que era possível fazer riscos, como se eles estivessem datando, contando histórias, os mesmos que foram encontrados em outros povos mais adiante, né? Então, 250, olha só, de 120, onde eles julgavam ser essa parte, já passou, no caso, para 250 mil atrás. Então, vocês vejam só, que também tem toda mas há quem diga que ela remonte a uma época bem mais distante, chamada aqui, como nós temos aqui, vocês vão ver, da Atlântida, estimada a 4 milhões de anos, conforme Platão, Helena Blavatsky e até mesmo Albert Einstein. Ele era simpatizante dessa teoria, sendo que a história mostra muitas ligações que sugerem que não seja uma simples coincidência. Então, vocês vejam que tem os sepultamentos, tinha esse primeiro, que eles encontraram, que eles diziam que tinham flores. Depois, outros discordaram, dizendo que não era, que eles tinham colocado flores, mas sim que animais silvestres cavavam ali e deixaram sementes escondidas, etc, etc. Então, há um pouquinho de controvérsia nesse sentido, né? Só considerando esses 120 mil anos, 97 mil anos depois, que vocês veem aqui na questão dos egípcios, né? Com essas práticas de sepultamento, 97 mil anos depois, com essas práticas de embalsamento. Embalsamento, eu vivo errando essa palavra, indo até o aparecimento da escrita, lá com os sumérios, há 5 mil anos atrás. Isso tudo só sabemos através de estudos arqueológicos e através das artes rupestres. Interessante comentar também que há relatos que nossos ancestrais, em seus experimentos, eles começaram a experimentar cogumelos. E por que fazer esse tipo de comentário? Porque eles experimentaram cogumelos e tinha alguma diferença? Porque alguns cogumelos são alucinógenos e fazem alteração de consciência. Então, talvez eles já, naquela época, eles já começaram a despertar de alguma forma, né? Até com experimentos de alimentícios, né? Através até de cogumelos. Nós falamos ali que o aparecimento da escrita
cedeu por cerca de 5.000 anos, né, lá com os sumérios. Portanto, já nesses períodos, pode-se dizer que foram as primeiras práticas também do xamanismo, mesmo não existindo essa expressão naquelas épocas, né, onde os curandeiros acessavam o mundo espiritual, promovendo curas, preparavam ervas, chás, etc. E praticamente esses traços xamânicos, eles foram encontrados em todo o globo. E para tanto, já havia uma iniciação. Então, vamos ver. Olha só. Então, já fala um pouquinho dessa parte xamânica, e existia essa iniciação em 3 estágios. O primeiro era a morte mágica, depois vinha o fogo mágico e o voo mágico. Na primeira, na morte mágica, ela era simbólica, naturalmente, né? E depois uma espécie de ressurreição. Eles passavam, inicialmente, por um intenso período de jejum, e ainda em algumas tribos eles eram açoitados e torturados para sentir toda essa estar fazendo essa preparação. Já no voo mágico, ele se colocava à frente de uma árvore dos 3 mundos para se conectarem com o mundo espiritual. Essa árvore, ela unia os mundos dos mortos, o nosso mundo e o mundo dos espíritos. E agora, ali no fogo mágico, na verdade, a ordem seria um pouquinho diferente, o voo mágico era o segundo e o fogo mágico era o terceiro, mas ok. No fogo mágico, onde teria de controlar o calor corporal e a energia sexual. E esse controle era obtido através da respiração e concentração. Proporcionava, segundo eles, uma explosão de energia criativa. Percebam que isso nos faz lembrar dos chakras e da energia Kundalini, se vocês forem observar aqui em uma desses slides, né? E vocês vão ver o fogo mágico aqui embaixo, que eu já vou falar também sobre esse fogo, um pouquinho mais sobre essa parte do fogo mágico, mas já para vocês verem aqui. E também a parte ali dos sumérios, com a glândula pineal, você pode ver que é uma pinha, que ela está representada em diversos lugares. E ele tem algo na mão, que parece uma malinha que vocês vão ver em diversas partes no Egito, entre os maias, o que eles seguravam, o que era aquela espécie de uma bolsinha, uma malinha, e também essa questão dessa pinha, né? Agora, vou voltar um pouquinho. Ô tio, Oi, pode falar. Eu fiquei curioso sobre o Nabucodonosor. Já vou falar dele. Beleza. Eu conheço ele da Bíblia, né? Sim. E você sabe que o pessoal faz uma conexão com lobisomens aí, não que cite isso na Bíblia, não existe essa citação, mas é uma referência porque ele acabou virando uma fera e foi viver junto aos outros animais. Só um adicional aí, mas manda bala aí. Então, mas dentro do que nós estudamos, né? Então, que também nos faz lembrar até do hinduísmo, dos iogues, cuja base ela já remonta a 30.000 anos atrás. Também consta na Bíblia, como você disse, a passagem e é do controle corporal. Quando, por exemplo, Nabucodonosor, ele colocou 3 indivíduos na fogueira, se vocês forem olhar ali nesse slide, e eles sobreviveram ao calor através do controle corporal. É impressionante, ainda que o xamanismo, além de estar espalhado em todo o globo, em uma região especial na Mesopotâmia, onde há 5.000 anos surgiu a primeira cidade, né? E na Suméria, a primeira religião conhecida, que foi exatamente nessa época. Então, quando que
que alguém antes falava-se só desses pontos, mas quando se fala em religião, até então existia religião. Então, a religião conhecida foi na Suméria, conhecida no mundo, sendo que só mais à frente vieram a surgir, no caso, judaísmo, cristianismo e islamismo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. E também na Suméria, os deuses, eles eram como nós, não eram diferentes de nós. Eles criavam os deuses à nossa imagem e semelhança. Já ouviram em algum lugar essa palavra, né? Embora tivessem poderes especiais, eles não eram considerados supremos, onipotentes, e não ficavam o tempo todo julgando a humanidade nos seus tronos. Ao contrário, eles andavam no meio do povo, comendo, bebendo. No entanto, a bel prazer, eles também poderiam sacrificar qualquer um sem ter a preocupação com as questões kármicas, como no hinduísmo, por exemplo. Porém, eles também acreditavam em demônios e outros seres espirituais que causavam doenças, desastres naturais, etc. Assim, eles nessa época, já usavam amuletos, faziam rezas, exorcismos, oferendavam também aos deuses. Então, vale lembrar que foi nessa região que surgiram os famosos Anunnakis. Essa história, ela foi descoberta em 1848 por historiadores que descobriram 14 tábuas de argila. Supostamente possuem informações de uma raça alienígena que teria vindo, no caso, para explorar o ouro da terra, que tinha esse interesse, né? E tanto que a tradução do nome Anunnaki seria aqueles que desceram do céu. E também que eles teriam criado uma raça através da manipulação genética. Isso tudo foi encontrado nessas tábuas. Eu vou dando continuidade. Contando para isso, que eles se usavam de seres primitivos, com a finalidade que auxiliassem na força de trabalho. Essa história, ela veio à tona com esse Zacarias Sitchin, é mais ou menos assim que fala, Zacarias Sitchin, é um dos tradutores dessas tábuas, tanto que ele publicou esse livro, 12º Planeta. Você quer falar alguma coisa? Porque eu achei impressionante isso aí que você está falando. Eu não tinha conhecimento disso, Gil. Legal. Então, é que como eu estou deixando só a tela, eu também não estou vendo no geral, só estou vendo a tela para eu seguir, entende? Então, se você quiser falar alguma coisa, se dá um oi, porque eu não estou te vendo nesse momento. De vez em quando eu vou colocar alguma coisa que a turma escreveu na tela, só para contextualizar. Às vezes eles estão comentando alguma coisa, eu venho e jogo na tela. Acho que você consegue ver, né? Não, porque eu deixei só a tela para eu ir acompanhando. Não tem problema, fica tranquilo. Tá? Depois eu vejo, depois você pode deixar separadinho, que depois a gente pode até, você ir comentando direto no chat, ou depois a gente pergunta ali, né? Então, voltando ali, falar do Zacarias Sitchin, que ele publicou esse livro chamado 12º Planeta. Também foram traduzidos esses mesmos, né, essas mesmas tábuas, elas foram traduzidas também por outros historiadores, e notaram as traduções do Zacarias, que levou um pouquinho mais para o viés dele, não é? Embora o que dizia sobre os Anunnakis, eles chegaram à conclusão que realmente existiu, porque, no geral, relacionavam tudo a possíveis. Esses historiadores achavam que primeiro eram mitos sumérios, mas, de repente, eles foram encontrando tantas outras evidências em outros lugares que eles chegaram à conclusão, e existe todo um pessoal que estuda isso, e entre eles um brasileiro, que eu esqueci o nome, mas está nos Estados Unidos e faz estudos profundos sobre todas essas
questões principalmente ligadas aos Anunnakis, né? Porém, os relatos sobre os Anunnakis, eles também foram encontrados, né, nas tábuas de Astrahasis, que é que eles estudam lá, nas tábuas de Esmeralda, nos pergaminhos aqui do Mar Morto. Olha, eu mostrei ali a figurinha do Enoque. Então, no livro de Enoque, no Código de Hammurabi, provando, inclusive, vocês vejam que vai mostrar ali na Gênesis, né? Provando que eles realmente existiram, e que e que milênios depois se encontraria também escrito na Gênesis da Bíblia, onde os primeiros humanos, Adão e Eva, teriam sido criados a partir do barro e do sopro divino, descrevendo também que os deuses, descontentes com a humanidade, decidiram acabar com elas através do dilúvio, mas poupando uma parte dela com a construção de uma barca, né? Essa história todos já conhecem, lá da Arca de Noé. Olha aqui que nós temos. Depois, demonstrando assim que essas semelhanças, né, elas são percebidas, e que a história da espiritualidade está diretamente conectada, tanto que na Mesopotâmia surge às margens do rio Nilo a civilização tida como uma das mais espirituais do planeta, o Egito. Não somente devido à questão de mumificação, porque o Egito é muito rico, né? Claro que a mumificação é importante, mas o mais importante, nesse caso, é falar de algo que eu comecei lá no início da minha explanação, se disséssemos que um homem foi responsável, etc. Então, eu vou dar essa continuidade. É mais importante, então, falarmos do hermetismo, porque foi o hermetismo que influenciou quase tudo que veio depois. Por exemplo, coisas do hermetismo, a alquimia, a astrologia, as ciências ocultas, as religiões, vieram exatamente do hermetismo, através de um grande mestre, né? Que é o Hermes Trismegisto. Eu acredito que muitos já ouviram falar. Depois a gente vai dizer por que muitos não ouviram falar também. Então, através dele, ele é mensageiro, né? Considerado mensageiro dos deuses e de todos os mestres do ocultismo. Formados, né, no caso, pelo Egito, considerado realmente o mestre dos mestres. E no Egito, ele era chamado de Deus Tote, pai da magia, dos conhecimentos ocultos, da comunicação, e ele representava a lógica organizada do universo, e seus conhecimentos secretos, eles foram compilados em 78 lâminas, conhecidas posteriormente como tarô, conforme eu falei lá no iniciozinho, né, da nossa conversa, e foram reproduzidas nos conhecimentos esotéricos de cada civilização. Inclusive, nos preceitos da Índia, da Caldeia, da Pérsia, da China, do Japão, Roma, Grécia, e também as outras regiões mais recentes, religiões, no caso, não regiões, religiões mais recentes, como budismo, cristianismo e islamismo, têm suas bases no hermetismo. E dizem que até mesmo Abraão utilizou uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. E por que tudo isso parece novidade? Novidade para quase todos, né? Mas antes disso, eu vou ler nessa partezinha, o que diz ali o Caibalion.
ou undis caibalion. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Então, eu falei, por que isso tudo parece novidade? É que esses conhecimentos herméticos não são liberados para qualquer um, vamos dizer, somente para os iniciados da ordem secreta do Antigo Egito e para as escolas de mistérios, onde os pontos, vamos dizer que sejam os pontos base, né? Que são os 7 pilares do hermetismo, que ficaram conhecidos no mundo todo depois desse livro, o Caibalion, a mesma raiz da palavra Kabbalah, onde 3 indivíduos escreveram um livro que contém a essência dos ensinamentos de Hermes, do Hermes Trismegistus. Esses princípios, eles foram repassados para todo o globo e podem ser vistos na Cabala, na alquimia, ocultismo, nas artes. E daí eu vou mostrar para vocês ali quais são esses princípios, os princípios do hermetismo. Então, o primeiro seria o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Eu vou fazer só praticamente uma leitura, mas existe uma profundidade. Quem estuda daria uma palestra só sobre esse primeiro princípio. Teria muito o que falar sobre ele, de tão importante que ele é. Outro, o segundo, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. É de uma profundidade incrível, quando a pessoa para e pensa no sentido dessas. E para vocês verem que muito nas artes mostram esses princípios. Então, vejam ali o menininho, né, no colo ou que seria, vamos dizer, representação de Maria com Cristo menino, Jesus menino, então mostrando para cima, ela mostrando a mão embaixo, os outros ali do lado, um aponta para cima. E se vocês forem ver em artes passadas, vocês vão ver muito essa correspondência. Mesmo Jesus, muitas vezes, fazia esse sinal, em cima e embaixo. Essa é muito importante, mostrar similaridades. E você faz muito o que pensar. Tudo conforme o que aqui está embaixo, em cima. Tem essa correspondência. Daí, naturalmente, tem o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Nós vemos lá que Tesla falou que dos segredos do universo seriam, né, vibração, energia, frequência, vibração. Entende? Então, sempre esse conceito é utilizado. E de quem eles puxaram? Foram puxando já de tão antigo, e muitos não sabiam, não conheciam, ou não conhecem profundamente, nem eu mesma, claro, não tem um estudo aprofundado, mas a gente vai descobrindo, né, da onde surgiu tudo isso. Então, o princípio da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Daí, tem o princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. E nisso nós vemos que não tem. Tem o lado esquerdo, tem o direito, tem em cima, tem embaixo, tem o escuro, tem o claro, tem o doce, tem o amargo, tem o frio, tem o calor, e assim por diante. Então, é o princípio da polaridade, tudo tem o seu oposto, como o bem e o mal. Tio, tem uma pergunta aqui para você. Você quer que eu faça depois ou você gostaria de responder sobre o hermetismo aqui? Bom, eu não sou uma estudiosa enorme do hermetismo. Se tiver na minha condição, respondo, senão eu fico devendo e depois e aí, faz aquela outra gravação, né? O Sidney está perguntando aqui, ele está perguntando assim, o hermetismo influenciou o kardecismo. Ele queria que
confirmar isso contigo, para ver se você sabia sobre Sim, esse assunto. o ermitismo, ele influenciou quase todas as outras religiões que vieram, como nós falamos ali, o cristianismo, o islamismo, várias religiões que surgiram depois foram influenciadas, ele foi o mestre dos mestres. Depois nós vamos falar até um pouco de Jesus, onde que ele aprendeu algumas outras, né? A gente vai falar ali um pouquinho ali para frente, mas com certeza influenciou. Depois nós não vamos esquecer, depois eu vou falar ali mais tarde, Sidney, das origens do Hipólito, né? Que era usava o codinome Kardec, tanto que Allan Kardec era um nome druida numa das encarnações antigas dele, que tem tudo a ver e tal, mas a gente já chega lá. Pode ser? Vamos continuando ali, depois... Vou falar para você uma coisa, viu, Gil? Para você tomar uma água aí. A minha cabeça... Você quer falar alguma coisa? Não, eu só quero falar Sim, fique à vontade. Uma coisinha simples. A minha cabeça está explodindo com tanta informação interessante e as coisas vão se conectando de uma forma muito impressionante. Eu estou chocado até agora. E eu sei que eu vou ficar mais ainda. Isso é bom. Isso é bom. A gente vai, como eu digo, eu gosto de estudar e gosto de saber da história, porque eu digo assim, quando a gente está aqui na Terra, a gente tenta diminuir um pouquinho só a nossa ignorância. Ignorância não é no sentido de ignorar, de desconhecer. É importante a gente conhecer o porquê das coisas, né? E da onde surgiu isso, aquilo. Então, eu busco. E se chamar atenção um pouquinho para isso, nossa, já é super válido tudo, né? Então, vou continuar aqui. Tá bom. Então, com o princípio do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Então, quantas vezes até nosso planeta precisou passar, né, por algumas situações para dar aquela compensação. E assim, como eu disse, né, cada princípio do hermetismo é estudado, discutido, ele é muito mais profundo que uma simples leitura que eu estou fazendo, mas a pessoa pode, quem tiver interesse, se aprofundar, né? Então, o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Vocês já ouviram alguém falando algo parecido mais lá para frente, etc., sobre isso? Sobre a lei? Sobre a semeadura é livre, a colheita é obrigatória? Kardec falando assim, nascer, viver, né? Progredindo sempre, morrer, né? Etc. Tal é a lei. Então, nada escapa da lei. Princípio de causa e efeito. Hermes Trismegisto. Princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. O princípio de gênero. Aqui já vou, logo, deixa eu voltar um pouquinho só, que daí já entramos, né? Mas, ou vamos já. Não, como eu digo, esses princípios têm-se muito a pensar, muito a estudar e conhecer melhor cada um, os seus significados, etc. Então, para a gente continuar, já vamos lá passar a cerca de 3.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de distância da Índia, né? Começa a história da espiritualidade lá, né? Há 3.000 anos antes de Cristo, destacando-se as cidades, dessas cidades, uma delas eu coloquei aqui, que é Modenjo, falam geralmente Moenjo, Modenjo, Dara e Arapa,
que eram tão organizadas que os arqueólogos quase não encontravam nenhum artefato de batalhas e guerras. Então, o que evidenciava a passividade dessas civilizações. Nas escavações foram encontradas uma espécie de piscina pública, tem até ali mostrando aqui nessa parte da cidade, essa parte mais funda, foi encontrada uma espécie de piscina pública, né? E que muito provavelmente serviam para cerimoniais, sendo os primeiros registros da utilização da água para purificação. Isso vocês também já viram, e lá para frente, da onde começa a surgir esses costumes, essas tradições, essas questões da espiritualidade, né? E também mostra, nesse lugar, registros da prática do yoga. Então, é muito bacana, gente. Qual seria o significado? Ó, tem até o nosso... esqueci o nome dele, mas daqui a pouquinho eu já lembro. Yogananda. Que está aqui na cultura. Exato. Então, esse yoga significa colocar-se em uma experiência direta com o divino. E o próprio Yogananda fala sobre isso. Teria todos os dizeres deles que eu não trouxe agora aqui, mas que ele diz que algumas horas ou alguns dias assim servem como 1000 anos numa escala evolutiva. Eu só estou resumindo, né? Porque eu não trouxe escrito ali agora para vocês, né? Mas agora nós vamos dar um pulo já para 1000 anos depois. Olha só, onde que a gente vai entrar, gente? É uma parte que eu adoro. Então, e a maioria conhece essas questões aqui, o que eu vou mostrar, como a abertura do Mar Vermelho, conhece a parte dos 10 mandamentos, a quem atribuiu-se a Moisés. Aqui devo falar algo que talvez eu vou falar um pouquinho, mas vou completar depois só, gente. Porque foi nessa ocasião que houve o maior plágio da história, atribuído a Moisés. E que há 2000 anos antes de Cristo serviram também para a base do judaísmo, cristianismo e islamismo. Porém, esses 10 mandamentos, de alguma forma, eles já estavam escritos. Mas já vamos voltar a falar sobre isso depois. Mas antes vamos falar um pouquinho do judaísmo, que tem a origem na região da Mesopotâmia, região entre rios, né? Quando a gente estudou lá na escola, né? Mesopotâmia, que significa região entre rios. E quando a cidade de Uri, na Caldeia, foi destruída, forçando sua população a fugir para outros lugares, entre eles a Assíria. E também, entre eles, estava a família, no caso, de Abraão, que acima à direita, é a representação aqui do Abraão, que é o fundador do judaísmo, que teria recebido um sinal de Deus para abandonar o politeísmo, que era a crença que eles também acreditavam em vários deuses, e viver em Canaã, que é hoje a atual Palestina, que seria a terra prometida. Assim que nasceu a crença do Deus único, porque até então sempre eram politeístas, acreditavam em vários deuses, sendo possivelmente a primeira religião monoteísta do mundo, né? Mas com o falecimento do Abraão, os seus filhos foram formando também suas famílias, que viria a ser conhecida mais tarde como as 12 tribos de Israel, né? Uhum. E entre esses havia um neto, o neto dele, que deixa eu ver onde que está aqui, acho que é aqui, o Jacó, que entre os seus filhos, que Jacó também tinha muitos filhos, tinha um chamado José,
E o pai, o Jacó, ele demonstrava uma certa predileção, no caso, por esse filho, causando ciúmes aos outros irmãos, que acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. Então, o que acontece? Venderam como escravo José, né? Foi lá Deixa eu só fazer uma leitura antes para vocês, porque é importante para situar ali quem que era, eu fiz essa pesquisa, quem que era o faraó na época de José. Era Mamre Sechi, eu não sei se é bem assim que primeiro, era o nome do faraó da época. Sua existência na história foi arqueologicamente comprovada, então realmente aconteceu, existiu, através do achado de centenas de selos e objetos de metal contendo seu nome em Canaã, Egito, na Núbia e até em Cartago. Então, falar rapidinho da história de José, que é muito legal. Então, o José foi vendido lá pelos irmãos, né, como escravo e tal, e estava trabalhando lá. E nessa época, em todas as épocas, os faraós, eles, como a gente falou, que o Egito era super espiritualizado, mas eles acreditavam muito na parte de sonhos, porque se o faraó era o representante do Deus, né, no caso, era o Deus vivo, né, sonhasse tinha significado. Então, eles usavam muito rituais e magias, e tinha os mestres, e ele acabou tendo um sonho. E nesse sonho ele via vacas magras morrendo, e via uma série de situações, e ele chamou para que se apresentassem até eles, adivinhos, etc., que desse uma explicação. Então, um se apresentou, deu uma explicação, ele não gostou, corta. Né? Não. Já era. Já era. Então, depois veio já um segundo e falou que haveria tempo de miséria, escassez, etc., que as vacas magras representavam isso, e que os irmãos, a família dele morreria, o que ele ficou revoltado. Nisso se apresentou quem? José. Só que José foi muito político também, né? E José disse, não, realmente, as 7 vacas magras representa uma época que vai ter tipo de secas, então o solo não vai produzir, etc, etc. As pragas, né? Exatamente, mas depois acabou dizendo que o... deixa eu dizer, tá. Acabou dizendo que ele sobreviveria a seus irmãos. Então, sobreviver a seus irmãos significava que ele ia durar mais. Não falou que eles iam morrer na seca, entende? E só que o interessante foi que ele deu solução. O diferencial era isso. Ele deu a solução. Ele disse assim que durante esses tempos de fartura, antes que viesse o tempo das dificuldades, que recolhessem grãos, que guardassem água, etc. E o faraó gostou e deixou ele responsável por fazer esse tipo de controle, né? E ele acabou sendo um grande chanceler, um governador lá no Egito, devido a essa colaboração que ele deu. Então, eles juntaram sementes para, quando faltasse, tivesse essas reservas. Então, tanto que tem um livro que é a História de José, lindíssima, fantástica, que mostra, um livro espírita, né, o espírito chamado John W. Rochester. Eu adoro o Rochester. E ele conta, então, o nome do livro chama-se Chanceler de Ferro. Então, com mãos de ferro, tal, ele levou, mas conseguiu fazer com que o Egito não sofresse devido às secas, essa questão toda com essa reserva, né? Tanto que foi um dos únicos que, não sendo egípcio, que teve uma pirâmide construída para seus últimos dias, inclusive arqueologicamente foi encontrada uma pirâmide que seria onde teriam ficado os restos mortais de José.
Então, eu acho assim muito bacana contar toda essa parte. Deixa eu ver onde que eu já falei dessa questão. Agora, vamos. Então, aqui mostrei, né? O José e o Jacó, etc. A dor pode te impedir de ser um sol. Novalgina 1 grama tem 2 vezes mais analgésico para você voltar a ser o sol de alguém. Novalgina é rápida na dor e dura por horas. Gillette Mac 3 Carbono, com carvão ativado, remove impurezas da pele. Mas eu já vou entrar quase na parte aqui é que eu estou acompanhando os meus slides, né? Deixe-me ver onde que eu estou. Tá. É que eu fiz umas anotaçõezinhas para não me perder, gente, porque é muita história, né? Então, Curitibano, estamos fazendo uma verdadeira odisseia no Egito. Eu falei, cara, a gente estamos fazendo uma viagem pelas religiões. É verdade. Então, olha, gente, e foi naturalmente, a gente falando ali do José e a continuidade, falamos do Abraão, do Jacó, né? Então, foi exatamente no Egito que gerações depois nasceria essa figura lendária chamada José, né? E eu também pesquisei quais seriam os faraós da época. Então, era o Sete primeiro, né, que era ali o Sete, o primeiro era o Sete, depois, com o falecimento dele, era o Ramsés II, também chamado de Pi-Ramsés, e foi esse Ramsés que teve toda aquela época lá do Moisés, já adulto, já indo para o monoteísmo, etc., mas que a gente já vai falar um pouquinho, né? Tanto que o Moisés é responsável, né, por um dos acontecimentos mais importantes da história, chamado o Êxodo. Mas falar mais um pouquinho ainda sobre o Moisés. Deixe-me ver, que eu lembrando... tá, queria lembrar o nome da mãe porque eu pesquisei, né, gente? Então, a mãe do Moisés, a mãe verdadeira, não é que verdadeira, no caso de nascimento do Moisés, chamava-se Joquebede, e o pai Anrão. É importante lembrar também da Miriam, que é irmã... Joquebede, né? É Joquebede? É Joquebede. E a irmã dele, que ele teve mais, né? Teve o Araão, que é irmão do Moisés, e a Miriam, que é irmã. E foi a Miriam por que, só para saber, né? As pessoas, mas por que a mãe colocou lá ele no cesto, tal, e colocou lá no rio? Porque na época, o faraó, eles tinham, né, que era o Sete e tal, então eles tinham sempre aqueles astrólogos, os adivinhos, e os astrólogos do tempo do faraó viram que iria nascer um redentor, que tiraria eles da escravidão. Então, o que ele falou? Jogue todos os bebês lá no Rio Nilo. Então, eles eram obrigados, e essa Joquebede, como tinha tido um bebê, ela vamos obedecer, mas, claro, ela não queria que ele morresse, mas sim que ele sobrevivesse, né? E ela não jogou simplesmente, ela colocou ele num cesto, só que a irmã dele, Miriam, ficou acompanhando pelo caminho para ver onde ia, e parou perto de uns juncos. Foi quando depois quem adotou a princesa, que encontrou e adotou o Moisés, que é o nome dela, Reino Timire, mas tem outro nome também. Enfim, que tem uns nomes dados tanto do Egito, né, como lá dos hebreus, que ela teria encontrado, né, o Moisés e adotado, porque ela tinha acabado de dar à luz a um natimorto, e ela estava lá com as amas, tal, e estava lá, tipo, fazendo, se lavar, ou levando o corpo no Nilo, qualquer coisa assim,
por isso que quando ela apresentou, eles não sabiam que não era um egípcio. Eles achavam que era o filho dela. Só muito mais tarde que foram descobrir, no caso, né, que ela revelou que o Moisés não era seu filho legítimo. Então, ele foi criado, isso é muito importante, uma informação muito importante, que ele foi criado como um príncipe egípcio. Ele era filho da princesa. Ele teve todos os seus ensinamentos, toda a parte religiosa, vamos dizer assim, a riqueza, tudo dentro do regime como um príncipe, né? Um príncipe do Egito. Então, vamos lá. Aqui que eu contei mais ou menos aqui essa parte da história, né, da princesa, só que eles chamavam lá de Hatz, agora como está aqui em cima, eu não lembro o nome dela completo, porque eu não consigo nem ler o nome dela completo aqui, gente, que eu não decorei não, tá? E só que lá eles chamavam Renutmiri, e aqui é Hatz, é alguma coisa assim que eu não consigo ver direito. E olha, ali essa outra figura que seria o Moisés, né, e falando ali da parte do Êxodo, onde liderando, no caso, o povo, eles caminharam pelo deserto por 40 anos, para um lugar que eles chamariam de Terra Prometida. Mas só que esses 40 anos não se sabe ao certo se foi literal. Muitos acreditam que sim, porém também poderia simbolizar, como eles tentaram nas leituras, nos estudos, simbolizar a maturidade, 40 dias que Jesus esteve no deserto, onde ele escreveria o Torá, que é composta pelo menos de 5 livros da Bíblia. Olha lá. Logo a gente vai falar, gente, do plágio da história. Mas voltamos, então, à questão do plágio, já que eu falei que nós íamos falar, né? Isto mesmo, gente. Os 10 mandamentos foram adaptações de 42 votos que um egípcio morto deveria fazer no tribunal de Osíris, alegando sua inocência. E o que Moisés fez foi alterar para a segunda pessoa, possivelmente por uma experiência, dizem, talvez seja por uma experiência anímica, né? Não se esqueçam que ele, já fui mostrando antes para vocês. Não se esqueçam que nós falamos que ele foi, desde nenê, criado no Egito como príncipe egípcio, aprendendo, adorando os deuses, aprendendo tudo sobre aquela condição, certo? Então, quem sabe ele teve uma experiência anímica, né? E relembrou parte desses 42 votos, porque era da seguinte forma: o egípcio morria, e tanto que nos sarcófagos do lado sempre tinha nas paredes escritos o que, quando eles fossem sendo julgados por Osíris, como eles se defenderem, como eles contarem. E tinha Maat, que ela que fazia essa... Eu passei a mão aqui no meu... A marca Eno evoluiu e está ainda mais completa. Eno cuida da sua digestão do começo ao fim. No meu... Aqui. Eu passei a mão no meu mouse e adiantou os slides. Passou, né? Uhum. Você vai falar alguma coisa? Não, só estou complementando. Tá. Pode seguir. Então, e a Maat, que acompanhava, né, e pesava-se com uma pena. De um lado, eles acreditavam que estaria o coração, e do outro lado estaria uma pena. E eles iam falando, eram 42. Eu tenho aqui lá no final, de repente, eu posso mostrar para vocês alguma coisa disso, mas eu vou mostrar pelo menos 3. O que o Moisés fez? Foi alterar para a segunda pessoa, possivelmente, como eu disse, por uma questão anímica, né? Mas, apesar, tadinho do Moisés, com todo esforço, com tudo que ele passou lá, ele acabou
não chegando na Terra Prometida e morrendo por volta de 1400 anos antes de Cristo. Depois nós comentamos, é que é tão linda essa história, mas também senão fica muito longo, porque tem mais assunto para frente. Mas só para mostrar então, o egípcio dizia, eu não cobicei. Daí Moisés escreveu, não cobiçarás. Eu não roubei, não furtarás. Eu não matei, não matarás. E como eu falei, poderia ter sido por uma interferência anímica. O que significa uma interferência anímica? Se trata da influência que a própria pessoa pode exercer durante uma comunicação espiritual. Em outras palavras, é quando o subconsciente, as emoções ou conhecimentos da pessoa interferem na mensagem transmitida pelo espírito comunicante. Isso pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, afetando a pureza e a autenticidade da comunicação espiritual. Seria uma desculpa de porquê, né? Tiveram essas repetições. E tem aquelas 42 ali, e entre elas, 10 você encontra adaptadas para segunda pessoa. Alguns consideram-se o maior plágio da história, porém tiveram os seus motivos lá, né? Mas, como eu disse, a história de Moisés é fantástica, né? Mas vamos seguir à frente, porque eu tenho dó do Moisés. Porque fica, né, vagando, até tem a questão de quando ele ficou 40 dias antes de voltar, as pessoas achavam que ele já tinha morrido, que ele não voltaria mais. Quando ele aparece lá, com aquelas pedras enormes segurando, com os mandamentos escritos, ele teve que talhá-los toda a mão, ele encontra o povo lá festejando um bezerro de ouro. Porque quando eles saíram do Egito, após as pragas, etc., o povo egípcio ficou meio amedrontado, e eles pediram, como parte de pagamento, pelo tempo que estavam lá, escravizados, etc., ouro. Então, eles levaram, como se fosse um espólio, né? Levaram muito ouro, né? Carregaram muito ouro, até para pensar na construção da nova lugar prometido, a terra prometida, etc. Mas como o Moisés estava demorando para descer, para voltar, eles já convenceram a Araão, que era irmão do José, e estava liderando na ausência de José, que eles queriam construir algo para adorar, né? Porque eles não viam, disseram, mas só Moisés vê, né? Esse Deus só fala com ele, a gente não vê, a gente precisa ter uma coisa material para ver. E nisso que foi construído o bezerro de ouro, derretendo uma boa parte daquele ouro do espólio egípcio. E quando Moisés estava chegando, olhou, eu desapareço um pouco e o povo já está de zoeira. Ele joga no chão ali, joga de cima, e essas tábuas, diz que elas se quebram, tal. Depois ele começa só verbalmente a ensinar e a recordar, né? Claro, baseado uma grande parte no que ele já sabia antes, né? Na parte do povo egípcio, que é onde que ele aprendeu. Então, agora vamos, né, lá para a Índia, voltando à Índia. Então, nesse tempo, a Índia, ela já era uma potência também espiritual, onde nasceu o hinduísmo, cuja criação foi baseada nos Vedas, que são textos os mais antigos da Índia. São uma coleção, no caso, de hinos, rituais, e onde também tem a filosofia, os ensinamentos que forma a base da cultura védica e das tradições hindus. Foi daí, dos Vedas, etc., que nós conhecemos, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, em karma, e o dharma, né?
Então, foi daí. E é também daí que surge outro termo, um outro conceito que é conhecido, né? Que é a roda de Sansara. Então, ali em cima, o karma, que é a ação, causa e efeito, como nós já vimos lá, lembra do Hermes? Né? De todo efeito tem sua causa, para toda causa tem seu efeito, etc. Então, aí, ó, de um lugar para o outro, aqui na Índia também tinha esse conceito, e também a roda de Sansara, que seria, meu Deus, que seria onde os nascimentos, né, no caso, e mortes, são quase intermináveis, até alcançar a comunhão com Deus, que eles chamam de Brahma, embora no hinduísmo não seja uma religião monoteísta, tá? Chegando até 1.000 ou milhões de divindades, só que tem 3 principais. E quais seriam essas 3 principais? Seriam o Brahma, Vishnu e Shiva. O Shiva é esse roxinho de baixo, o Brahma é o primeiro ali, que tem 3 lados, né? E o Vishnu. Brahma é considerado, no caso, o criador de tudo. O Vishnu é aquele que cuida e preserva a criação. No caso, ele cuida e preserva a criação, o Vishnu. E o Shiva é o que destrói para reiniciar o ciclo. Então, eles são conhecidos, como alguns já devem ter ouvido, como Trimurti, tá? Trimurti. Então, Brahma, Vishnu e Shiva. Agora, então, nesse mesmo tempo, que a gente está indo por tempo, né? O que acontecia aqui acontecia acolá, né? Então, agora, nesse mesmo tempo, já nas Américas, mais precisamente no México, surgia os Olmecas, cerca já de 1.200 antes de Cristo, né? 1.200 antes de Cristo. E eles formavam a base das civilizações que surgiram depois, como os maias, que eu coloquei ali, maias e astecas, sendo que foram os primeiros a construir pirâmides nas Américas, os primeiros inventores do calendário longo. Dominavam conhecimentos também de astrologia e o uso da bússola, possuindo também uma grande base espiritual, considerando que a maioria dos seus deuses eram advindos do céu. Para os maias, ou astecas, etc., os deuses vinham do céu. Novo spray protetor térmico para um cabelo sem frizz e blindado. Pantene. Então, tudo isso estava acontecendo na mesma época. Olha, lembra que eu falei lá 1.200 anos? Mesma época que na Pérsia havia a crença do paraíso. Havia também a crença do juízo final, da ressurreição. Havia também a crença da vinda de um Messias. Aí estava Zoroastro, o fundador do zoroastrismo, com um conceito que um descendente, olha só o conceito que eles tinham, olha que interessante, na Pérsia, há 1.200 antes de Cristo, eles tinham esse conceito, que um descendente de Zoroastro, nascido de uma virgem, viria para salvar o mundo, sendo também esse conceito do cristianismo, certo? Se o cristianismo nos faz pensar em Jesus, no zoroastrismo, nos faz pensar em Zoroastro, ou também chamado Zaratustra, que também, vamos dizer, as coincidências, etc., lá, né? Que também em um banho de rio, ele foi convidado por 5 seres de luz, os quais passaram seus conhecimentos. O pilar do bem e do mal.
e que suas escolhas afetam o mundo espiritual e o destino espiritual de suas almas após a morte. Então, vocês vejam como não é isolado, como o que acontece aqui acontece, às vezes, sem nenhuma ligação do outro lado. Você está vendo no México, está vendo lá na Pérsia, está vendo lá no Egito, está vendo lá com os sumérios, toda aquela base espiritual, né? Tem semelhanças notáveis mesmo, né? Incrível, incrível. Tanto que a gente colocou ali, ó, paraíso, ressurreição, juízo final, vinda de um Messias, nascido numa virgem, vindo para salvar o mundo, banho no rio, seres de luz, bem e o mal. Vocês vejam que não é assim ao acaso, né? Então, gente, ó, nós tínhamos falado ali 1200, etc. Agora a gente já está ali 500 anos antes de Cristo, certo? Então, em 500 anos antes de Cristo, na Índia, nasce Siddhartha Gautama, que viria a ser chamado Buda, o Iluminado, um dos maiores avatares espirituais de todos os tempos. E aqui vale, assim, a gente falar um pouquinho mais, né, do Buda. Por quê? O Buda, ele nasceu como um príncipe, né? Então, o rei e a rainha o tratavam assim, como se ele estivesse dentro de uma bolha. Então, ele não conhecia nada fora do palácio, da redondeza do palácio. Então, tudo era lindo e maravilhoso. Então, aquele jardim maravilhoso, tudo era fantástico. Ele não sabia que existia nada a partir de umas fronteiras, de uns muros, etc. Até que um dia, e ele já era casado, já tinha filhos, né, embora fosse jovem, e ele viu através desses muros e viu algo que ele não conhecia. Ele não conhecia a pobreza. Ele não conhecia a fome, não conhecia a miséria, não conhecia a sujeira. E ele ficou, não posso desconhecer isso. Então, foi aí que ele foi tentar conhecer, se iluminar. Então, dizem que ele sentou em frente de uma árvore com outros yogis e estava ali em meditação, etc. E o que ele comia? Só sementes que caíam, que vinham do vento, ou que os animais, lá, seja trocando em miúdos o cocô dos passarinhos, bebia água da chuva, etc. E era super pesado isso, né? E que ele estava procurando o caminho da iluminação. O que acontece? Num determinado dia, ele, nesse momento, com os olhos abertos e perto de um rio que passava à frente, ele viu um mestre com seu aprendiz que estava tocando um determinado instrumento. E ele via que seu mestre, que as cordas estavam meio frouxas, e o mestre disse, estava fora. Então ele ia tocar, ficava fora de ritmo. E ele foi lá apertar demais. Daí o que aconteceu? As cordas estouraram. Foi aí que ele teve um ponto de iluminação. Que ele viu, se apertar, se tiver muito solto, a música não é boa. Se apertar demais, pode nem existir música. Então, qual que era o melhor caminho? Era o equilíbrio, o caminho do meio. E quando ele levantou, os outros yogis ficaram pé da vida com ele, né? Não gostaram, acharam que ele era traidor, etc, etc. E alguém ofereceu comida, e ele antes ficaram revoltadíssimos contra ele. E ele foi até essa base do rio e colocou esse pratinho, vamos dizer, de arroz, de comida, e no pensamento dele, se fosse aquele caminho, vamos dizer, esse pratinho de comida teria de ir ao contrário. Em vez de descer como o rio desce, ele iria contra a correnteza, vamos dizer, né? Subiu. Daí ali ele teve vamos dizer, essa resposta. Mas, depois disso, ele ainda ficou mais 40 dias jejuando. E nesse jejum, ele foi naturalmente tentado, né? Então, eles dizem que tentado por um demônio chamado Mara.
Só que não eram demônios reais, vamos dizer, demônio mesmo, porque tanto que eles nem acreditam, né, nessa questão de demônios. Então, esse era o significado. O que significava esse demônio? Era o ego e a mente, porque demônio, céu, inferno não são tratados no budismo. Então, mas sim dúvida, medo, insegurança. Por isso que ele ficou nesse jejum 42 dias para superar todas essas questões. Depois disso, o Buda pregou por 45 anos e morreu aos 85 com uma saída do corpo consciente. É legal, né? Bom, gente, eu não sei se vocês estão gostando, mas eu acho muito legal. Vamos demais, ótimo. Então, olha só, China. Então, nesse intervalo até o nascimento de Jesus, o budismo ele se espalhou por toda a Ásia. Enquanto a China nascia, o confucionismo e o taoísmo, não como uma religião, mas sim como uma doutrina, que ela baseava nos ensinamentos espirituais de Confúcio e Tao. Uma filosofia, como eu disse, não era religião, mas sim uma filosofia, uma doutrina, sobre fluir com a vida. Ensina que existe um caminho natural, que todas as coisas seguem, chamado Tao. Por isso que tem lá o taoísmo, né? Fazer as coisas sem esforço excessivo, sem lutar contra as correntezas. Como nós dissemos, sabe aquele famoso deixa chover? Tem um amigo meu que ele, assim, no dia de neve, ele deixa nevar. Entende? É uma coisa que ele não pode. O Zeca Pagodinho, isso aí? Deixa a vida... Como que é a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mais ou menos, ele corresponde a... Acho que ele leu Confúcio, né, cara? Deve ter, e também o taoísmo, né? Então, o equilíbrio também, o equilíbrio lá do yin e o yang, as polaridades centrais do universo, onde tudo existe o oposto, né? Lembra que nós falamos lá atrás? O bem e o mal, claro, escuro, quente e frio. Então, a gente percebe que os ensinamentos, eles não vêm assim como assim. Eles são distribuídos para diversos povos em diversos momentos, né? Então, aqui nós temos o Bhagavad Gita, né? Eu vou fazer uma leiturinha, ver se eu consigo ler aqui para vocês. Que também pertence a essa questão ali, né? Então, a Gita não é exatamente um livro em sua essência, mas sim um trecho retirado do épico poema indiano Mahabharata, que todo mundo conhece, né? Não, todo mundo, modo de dizer, a gente já ouviu falar, não conheço, Mahabharata. Esse poema conta a história de dois príncipes que eram primos e brigaram entre si, tretaram lá entre si, resultando em uma guerra. A Gita começa no exato momento em que essa guerra tem início no campo de batalha. Mas a essência da Gita não tem nada a ver com batalhas ou guerras, através do diálogo entre Arjuna e Krishna. A Gita, ela transcende ensinamentos profundamente espirituais, como a natureza da alma, a busca pela libertação espiritual e a relação entre ego e consciência. Então, novamente, olha, gente, lembra que o Sidney falou algo lá atrás? Ajuda a falar mais um pouquinho agora, lá dos celtas, né? Então, novamente falamos sobre a conexão com a natureza, inclusive, novamente, falando dos traços xamânicos que nós falamos lá atrás, que também aparecem entre os celtas, com uma conexão extrema, valorizando a energia de tudo que os rodeava. Eram politeístas os celtas. Eles possuíam uma classe chamada druidas, que eram os filósofos, os sacerdotes, os sábios da época, né? Então, ali, ó, politeístas, filósofos, sacerdotes e sábios.
Agora, olha que nós chegamos, gente. E agora, espiritualmente falamos, sabemos o que rolava, né, no mundo nesse momento, né? Até chegou agora a hora de nós falarmos, o filho de Maria e José, Jesus, ele nascia em Nazaré. A data que foi colocada para nós é 25 de dezembro, mas a data histórica, dizem, vou já falar, seria 8 de setembro, ano zero da era cristã. O 25 de dezembro, ele foi uma data convencionada pela religião, porque já existiam umas festas nessa época, vamos colocar dia 25. Mas essa data de 8 de setembro são cálculos astrológicos que demarcam esse dia, entre outros estudos feitos, né? Então foram feitos muitos estudos, leituras e cálculos e etc. E chegaram à conclusão que o nascimento de Jesus teria sido nesse outro dia, né? Então também sabemos que o nascimento de Jesus era associado à época de Herodes, quando ele manda matar todos os meninos nascidos até 2 anos. Lembrou muito, sempre tem alguém, né? Lá atrás o faraó, aqui o Herodes, né? E ele sempre tem... desculpa, fala... Pode falar, as pessoas são muito conectadas, né? Então, sim, sem dúvida. Então ele manda matar todos os nascidos até 2 anos de idade. Sendo assim, a partida para outra religião pelos pais de Jesus. Por isso que eles tiveram, né, nessa época, mandaram matar tal, por isso que eles foram, né, Jesus nasceu aonde? Fala aí. Belém? Aonde? Na Judéia, Cananéia, Jesus de Nazaré, o Nazareno. É o Nazaré. Nazareno. Uhum. Então, pouco se sabe sobre a infância de Jesus, normalmente. Se vocês pensarem bem, vocês vão ver que só foi mostrado Jesus mais ou menos aos 12 anos e depois só aos 30, quando ele foi batizado pelo João Batista, tendo uma missão na região, né, por 3 anos. Isto é o que a Bíblia nos mostra, né? Nascimento, 12 anos, depois de volta só aos 30. Mas e quem montou a Bíblia, né? E outros milhares de textos, eles foram... sem informação, né? Foram revisados, adulterados ou omitidos, né? Nos textos apócrifos, por exemplo, foram aqueles que foram deixados fora da Bíblia, devido à necessidade da igreja de construir uma imagem que eles queriam sobre Jesus. Então, gente, eu vou falar um pouquinho dessa parte que depois encontraram, lembra que nós falamos lá que mudaria a história de Jesus em tais livros, etc., foram exatamente nas cavernas lá de Qumran, né, que mudaria a história de Jesus, que eles acabaram encontrando muita coisa. Tanto que tem um livro chamado Vida Desconhecida de Jesus Cristo, foi escrita por Nicholas Notovik, que na verdade era um russo. Mas é interessante só contar umas fofocas, vamos dizer assim, da época. Por quê? Eles mostraram só essa discussão no templo, porque na época, nossa, Jesus com 12 anos discutindo no templo, era super normal. Na época, não era algo extraordinário. Porque até hoje, a necessidade, quando eles se encontram para discutir, então, por exemplo, tem eu esqueci, que ele se veste mais de preto, que é um sacerdote deles, dos hebreus, etc., dos judeus, esqueci o nome certo dele. Mas, enfim, eles estão lendo o Torá, etc., eles têm de discutir. Então, se você estiver participando ali, seja a idade que tenha, 12, 13, 14, 15 anos, para você ser considerado um bom aluno, você tem de discutir. E até o fato de discordar. Exatamente, a interpretação.
E daí tem discussões homéricas, eles gritam, falam, é super divertido. Eu vi toda uma reportagem sobre isso, é muito legal, porque eles não têm nada como fechado, terminado. Eles acham que está escrito tem de ser interpretado, né? Então, o fato de Jesus ter discutido lá fazia parte, né? Fazia parte do conhecimento dele, etc. Então, e só que tem o seguinte, tem umas histórias lá da infância de Tomé, então que conta que Jesus, aliás, como que é, não? O Tomé tinha sido mordido por uma serpente que estava lá na lenha, etc, né? E Jesus foi lá, pegou e com um sopro, diz que a serpente explodiu e Tomé não fez mal, vamos dizer, ele não morreu por causa da serpente. Mas também tem uma outra história lá, tá, do slide acima, que tem um menininho meio, parece que se erguendo ali, era o Zenão. E eles estavam, os meninos, era muito normal brincar nos telhados, que era o lugar mais fresco que tinha. Então eles ficavam muito pelos telhados. Muitos dormiam nos telhados, que era a parte mais fresca que tinha normalmente, nas palhas, etc. E um menino caiu de lá. Os outros se assustaram, só que o menino, vamos dizer que caiu, teria morrido. Então, os meninos assustados fugiram, Jesus ficou por ali. Só que daí o que foram? Foram lá nos ouvidos de José, José, teu filho empurrou o meu, morreu, não sei o que tal. E daí Jesus não gostou disso ali, né? Chegou no ouvido do Zenão, disse, acorda-te, vamos dizer, acorda-te, e diga que não fui eu, não sei o que, não sei o que. E ele realmente voltou e disse, não, ao contrário, ele me ajudou. Só que ele usou os termos mais bonitinhos lá da época, né? Mas, enfim, ele me ajudou. Não foi ele que me empurrou, pelo contrário, ele me ajudou. E daí, nossa, todo mundo ficou uau, né? Assim. Mas teve outras, que teve épocas assim, porque ele tinha já toda uma condição diferenciada, Jesus. E era além dos demais. Só que não era muito bem controlada na época. Então, ele estava lá fazendo, vamos dizer, era um dia de sábado, e ele estava lá mexendo teve duas situações em épocas assim, mexendo, fazendo umas nas águas, tal, e um menino vinha atrás desmanchando aqueles desenhos que ele fazia. E ele jogou uma praga nele. Você vai secar, não sei o quê, papapá. E o menino, no caso, teria secado. Claro que o pai de Jesus, novamente, escutando lá do outro, olha, teu filho praguejou, papapá, qualquer coisa assim. E ele não tinha muito controle. Da outra vez também, no sábado, que essa é a do sábado, a anterior não era, ele estava mexendo perto da água, em barro, e ele fez assim, moldou 12 passarinhos, vamos dizer, pardaizinhos. E veio alguém, aqueles que ficam putricando com a vida de todo mundo, olhou e disse, opa, no sábado não pode trabalhar. Eles tinham de guardar o sábado, tal, né? E foram novamente fofocar lá de Jesus para José. De José, ai meu Deus do céu, se piar, né? Então, voltou e disse, pô, você sabe que não pode e tal. Ele, então tá. Ele soprou o barro, então voem. Então, ele era meio indisciplinado. Motivo pelo qual também, porque ele vivia pegando treta com todo mundo e fazendo algumas coisas desse gênero, que já estava causando umas animosidades no local, que ele foi mandado, né, a pedido, tal, era um amigo do José, um outro que seria José de Arimateia, que ele era um negociante, né, bem sucedido e tal, então leva, ele trabalha contigo, ele aprende também, né, ele vai ter de meio se acalmar antes que ele tenha algum problema por aqui. Então foi aí que Jesus seguiu, no caso, com a José de Arimateia. E daí foi assim que até revelações recentes, que datam de 1947 a 1950, sobre as descobertas lá, os papiros de Qumran, lá do Mar Morto, que fala sobre os essênios,
onde Jesus também obteve parte dos conhecimentos dele, ainda sobre cura energética, de planos e corpos astrais, sobre os chakras, meditação. E são os apócrifos dessa parte toda, né, Gil? Sim, são. Porque foram tirados, eles não tinham interesse. Porque num determinado momento, depois a gente vai chegar lá, quando a igreja resolveu que Jesus seria importante, vamos dizer, em Roma, e tem um porquê, depois eu já falo. Antes era tido como uma pessoa que foi crucificada lá, como uma pessoa não de bem, vamos dizer, né? Como se fosse um bandido qualquer, alguma coisa assim, uma pessoa fora da lei. E, de repente, eles pegaram aquele fora da lei que foi crucificado como judeu, papapá, transformar no principal de Roma, entende? Tinham de dar uma ajeitada. E eles tiraram muita coisa e mudaram bastante ali a parte da histórica, né? Da história. Então, segundo descobertas, então ele conseguiu, deixa eu ver uma coisa, deixa eu olhar uma anotação aqui que eu fiz. Então diz que numa determinada comunidade, né, numa comunidade que Jesus teve a base de seu conhecimento. Ainda dizem que Jesus peregrinou além daquela que nós falamos ali, que ele esteve também em lugares como Egito, etc. Ele também peregrinou pelo Extremo Oriente. Ele acompanhava e, em alguns momentos, ele ficava em algum lugar. Então, ele peregrinou pelo Extremo Oriente, vindo para a Índia, onde ele estudou muito o budismo. Alguém podia imaginar que Jesus estudou o budismo e o hinduísmo, vivendo inclusive num mosteiro junto com os outros yogis? Isso tudo talvez para controlar, né? Controlar, aprender a usar todos aqueles, vamos dizer, superpoderes, né, que Jesus tinha. Isso devido, né, a registros encontrados num monastério tibetano. Nesses registros, eles se referem a Jesus como o Santo Issa de Israel, que teria vivido com eles entre os 14 e 28 anos, em região da Índia e do Himalaia. E esses registros todos foram descobertos por um viajante também russo, Nicholas Notovik, e aquele que publicou, no caso, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. E foi ali em 1994, sendo que Jesus foi uma das consciências mais sábias de todos os tempos, e que em tão pouco tempo, né, tenha conseguido, com suas palavras, né, com tanto êxito, ativado o mecanismo da fé. Então, tudo que se conhece sobre Jesus data de foram 3 anos. Também Jesus esteve com Batista no seu batismo, etc., onde ele chegou a ficar conhecido aos 30 anos, né? Depois pregou, e depois de 3 anos teria sido crucificado. Então, em tão pouco tempo, ter trazido tanto conhecimento. Muitas coisas são atribuídas também a Paulo de Tarso, porque, inclusive, palavras que Jesus não teria dito, mas Paulo de Tarso, vamos dizer, enfeitou um pouquinho, né? Contou algumas histórias extras, porque dizem que em nenhum momento Jesus falou assim que ele era a salvação, que ele era o Salvador, que só quem seguisse ele seria salvo, etc. Ele ensinava a lei do amor, da caridade, da empatia, tanto que na parte lá, tire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, o julgamento precipitado das coisas, etc., né? Daí também, após a morte lá de Jesus Cristo, o cristianismo foi se espalhando, né? Mesmo sendo perseguido inicialmente. Foi bastante perseguido,
principalmente pelos governos romanos, lá do Nério, Décio, e do Valeriano. Mas quando estava com o imperador, esse Constantino, que era o imperador romano, ele assumiu o governo, né, lá de Roma, etc. Ele teve uma visão. E nessa visão, para ele, apareceu um anjo que disse que ele devia colocar em frente, no caso dos escudos, ele ia ter uma batalha logo em breve, que colocasse em frente dos escudos, pintasse uma cruz, e ele venceria a batalha. E o que ele fez? Foi exatamente isso, né? Assim se deu, e ele resolveu transformar o cristianismo, que antes que era perseguido, como uma religião oficial do Império Romano. Assim, as basílicas, ornamentos, as decorações, foi criado tudo pelo Império Romano. Já nessa época também houve uma divisão da igreja. Demorou para conseguir, porque antes o cristão era perseguido, né? Era comida de leão, do circo, essas coisas todas. Então, até alguns costumes, como o que nós usam-se hoje, velas, etc., é porque eles se escondiam para poder se encontrar, processar sua fé em catacumbas, e lá era escuro, né? Eram com uns caverninhas, assim, escuras, e lá eles tinham que usar uma tocha, alguma coisa para iluminar o lugar. E também tem a questão dos incensos, catacumbas às vezes tinham os cheiros, etc., e eles acabavam usando incenso, né, queimando incenso, mirra, essas coisas todas, e também a luz, que era exatamente para iluminar o que veio a depois fazer parte da tradição. As igrejas usam incenso, né, para purificação, etc., usam velas, né? Então, da onde surgiu esses costumes? Só para a gente colocar um pouquinho. Mas já nessa época mesmo, já houve a divisão na igreja, entre os gnósticos e a igreja. Os gnósticos tentavam estudar e acatar os ensinamentos de Jesus, enquanto a igreja, ela, infelizmente, na época, ela manipulava e queria, né, algumas manipulações, assim, e mudanças, né? É período também que Roma estava já caindo, já entrando no que conhecemos como a Idade das Trevas, lá, né, na Idade Média, e juntamente com a Inquisição. Que foi a Idade das Trevas mesmo, né, porque Inquisição, qualquer um que discordasse com o que a igreja falava, era morto. Morto, e todos os seus bens iam para onde? Para a igreja. Então, toda a formação dessa igreja, né, vamos dizer, cristão é aquele que segue Cristo, etc., mas a igreja cometeu as maiores falcatruas de todos os tempos, principalmente a igreja católica, né? Época da Inquisição, caça às bruxas, de qualquer um que falasse alguma coisa diferente era tido como herege. Não, o Sol, tipo, a Terra é centro do universo. Quando, coitado do Galileu lá, Galilei, foi falar o contrário, ou você diz o que você disse, ou você vai ser morto, né? Porque que ele disse não, que era a Terra que tinha o heliocentrismo, né? Então, a Terra era o centro e os planetas, etc., a Terra girava em torno, mas por causa dessa descoberta dele, ele quase foi morto, como outros foram, né? Como... esqueci o nome dele, daqui a pouquinho já vem. Que eu, inclusive, gosto muito dele, gente. E ele foi morto em fogueira. O nome dele está na minha cabeça, mas não sai agora. Então, depois, se sair, eu falo. Então, porém, já também lá no século II, né, que nós falamos da Igreja Católica, da evolução dela através da mudança para a igreja, a ornamentação, o Papa, a riqueza, etc., tudo que as pessoas sabem historicamente que aconteceu dentro, né, com o papado até hoje,
mármore Carrara nas banheiras, apartamentos dos... Mas vamos lá. No século II, tá? O surgimento do islamismo lá na Arábia. E o profeta Maomé, que segundo o Islã, ele seria o último profeta, sendo até hoje eles não reconhecem outro, porém cujo ensinamento inicial muito se assemelha ao cristianismo. Também sofreu deturpação em suas interpretações, e seus seguidores, chamados muçulmanos, têm seu Deus com o nome de Alá, e seu livro sagrado chamado Alcorão. Tem muita coisa a ver com o cristianismo, só com adaptações. Porque o islamismo também, na sua base, é muito bonito. O problema são as deturpações e interpretações que fazem, e hoje em dia se matam, né? Se matam por religião, por Deus, por quem que é dono da terra, e assim vai.